Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Carla Lucas, do Instituto Santa Terezinha. Vamos lá? Bem, crianças, nós saímos então de um assunto onde nós aprendemos a classificar, a organizar os seres vivos nos seus determinados grupos, né? E além disso, de nós conhecermos todas as categorias taxonômicas, o que elas querem dizer, né? O que cada categoria abrange, nós também estudamos e aprendemos a identificar, e não apenas identificar, mas também a escrever, né, as regras para que se escreva um nome científico. Né? Então, a gente vai sair um pouquinho desse ponto e vai trabalhar agora os reinos. Vamos conhecer aí a primeira categoria, né, que nós trabalhamos, categoria taxonômica, começando aí com os reinos, ok? Então, a gente vai trabalhar os reinos dos seres vivos. Bem, até os tempos de Linneu, os seres vivos, né, naquela época, eles eram classificados em dois grandes reinos. Aqueles que faziam parte do reino animal e aqueles que faziam parte do reino vegetal. Só que com o passar do tempo, essa classificação ela precisou, né, ter uma atualização e bem, foi através então das novas tecnologias, novas observações, novas informações que os cientistas foram identificando outros organismos, encontrando outras características que não correspondiam nem no reino animal e nem no reino vegetal, tendo assim a obrigatoriedade, vamos dizer, de produção de outros reinos, né, de criação de outros reinos, porque outras espécies, né, de seres estavam sendo encontradas, estavam sendo catalogadas, estavam sendo estudadas e que não fazia parte nem do reino animal e nem do reino vegetal. Hoje em dia, nós temos os nossos 5 reinos, né? Monera, Productista, Animalia, Fungi e Plantei, como vocês estão bem vendo nessa imagem, tá? Só que hoje nós vamos trabalhar, né, o primeiro reino, o reino Monera. Hoje em dia nós temos, né, essa classificação por conta dos 5 reinos e também por conta de algumas características. Quais as características que foram levadas, né, em conta para se colocar cada indivíduo, né, no seu próprio grupo, no seu próprio reino. Então, várias características, como, por exemplo, o número de células, se esse ser era unicelular, se era multicelular, se eles eram procariontes, né, ou eucariontes, a forma em relação à obtenção de alimento, se eles são autótrofos ou heterótrofos. Então, essas características foram embasando, né, os seres, né, para que eles pudessem ser colocados, ser associados a um determinado reino, a um determinado grupo. Como eu disse, nós vamos começar com o reino Monera. Bem, o reino Monera, ele compreende exclusivamente os organismos procariontes, como é o caso das bactérias e das cianobactérias, né? Esses seres, os procariontes, eles não têm membrana delimitando, eu vou passar aqui que eu quero a imagem, tá? Eles não têm essa membrana aqui, ó, que delimita aqui dentro, tá? Que delimita o material genético. Ou seja, esse material genético ele fica aqui espalhado nesse citoplasma e ele não tem núcleo e nem membranas, organelas membranosas, tá ok? Então, eles são chamados procariontes justamente por isso, porque eles não têm essa membrana aqui, ó, que organiza o núcleo. Não, o material genético ele fica todo espalhado aqui no citoplasma. Por isso eles são procariontes, tá? Eles também são unicelulares, né? Porque possuem apenas uma única célula. A maioria deles tem, ó, esse revestimento aqui tá em laranja, tá? Para que você possa verificar melhor
as estruturas. Então, tem aqui essa parede celular. Algumas bactérias podem apresentar o flagelo ou pode ser em forma de cílios. Esse flagelo ou os cílios, aqui está um flagelo, eles servem justamente para trabalhar na locomoção, né? Para que eles possam se locomover, se mexer num determinado local. Bem, algumas podem viver isoladas, como é esse caso aqui, ó, primeiro que a gente está vendo. Outras podem viver em colônias. Essas que vivem isoladas, elas são muito pequeninas, então a gente só consegue observar com o auxílio do microscópio. Já quando elas estão em colônias, como a gente está vendo aqui, ó, a gente já consegue ver a olho nu, mas não com essa riqueza de detalhes que eu estou apontando, mas sim nessa outra figura agora que a tia começou a apontar. Então, cada pontinho desse que você está vendo aqui nessa placa de Petri, cada pontinho desse aqui significa centenas, ou melhor, milhares de indivíduos formando cada pontinho preto desse. Né? Então, a gente vai ver que existe ali uma estrutura, sim, de bactérias, mas você não vai conseguir ver a olho nu todas as estruturas minuciosamente, bem detalhado. Tá? Então, a gente vai ver os pontinhos pretos, que significam que aqui a cada pontinho tem milhares de indivíduos. Ok? Vamos lá, então. Elas podem ser autótrofas ou heterótrofas. Né? Então, existem algumas, por exemplo, o caso das cianobactérias, que elas são autótrofas, elas produzem seu próprio alimento, e tem outras que não, que elas não produzem o seu alimento, elas têm que absorver as substâncias nutritivas do ambiente. É interessante nós falarmos também das bactérias em relação ao oxigênio, né? Por quê? Porque dependendo da presença ou da ausência desse oxigênio, nós vamos encontrar um determinado grupo de bactérias. Então, as bactérias, elas vão se dividir aí em 3 grupos. As bactérias aeróbias, que são aquelas espécies que precisam do oxigênio para que elas possam sobreviver. Tá? Existem outras bactérias, como é o caso aqui das anaeróbias, ó, esse ana significa, né, ausência, ó. Elas, como é o caso das bactérias que vão provocar o tétano, elas não conseguem sobreviver onde tem oxigênio. Então, é com pouco ou quase nenhum oxigênio para que elas possam sobreviver nesse ambiente. E tem as facultativas, como é o caso dos lactobacilos, né? Que essas facultativas, o nome já está falando, facultativo, tanto faz como tanto fez se tem oxigênio ou não. Elas vão sobreviver, elas vão continuar vivendo. Então, dependendo da presença ou não do oxigênio, nós vamos encontrar bactérias específicas, né? Aquelas que são aeróbias só vão sobreviver na presença do oxigênio. As anaeróbias só vão sobreviver na ausência do oxigênio ou numa pequena quantidade. E as facultativas, tanto faz. Se tem ou se não tem, elas vão continuar ali, sobrevivendo. E a reprodução? Bem, a reprodução deles é muito rápida, né? E se o ambiente estiver bem favorável, as condições estiverem favoráveis, em poucas horas eles podem originar milhares de descendentes. A mais comum é a divisão simples, que nós chamamos, que também pode ser chamada de bipartição. É quando uma única célula se divide, né, em duas, aí vai formar aí dois seres, duas bactérias. Mas existem outras bactérias que elas criam uma ponte entre elas e elas trocam aí material genético. O nome desse processo é chamado de conjugação. Nesse caso, então, há essa troca de material genético. E é por isso que as bactérias, né, que são geradas aí depois desse movimento, desse processo de conjugação, elas podem apresentar características diferentes das originais. Por quê? Porque houve aí uma combinação de material, houve uma troca aí de material genético.
Vamos lá, continuando. Essa imagem eu vou utilizar no próximo slide. Vamos falar um pouquinho das bactérias no nosso dia a dia, né? Será que todas as bactérias, né, o nome, quando alguém fala bactéria, a gente já associa a doença, né? Mas será que só é isso? Não, né, gente? Então, as bactérias, elas estão espalhadas por todas as partes. A gente já viu que tem bactéria que é autótrofa, que faz o seu próprio alimento, realiza fotossíntese e já cria ali, já produz o seu alimento. Tem outras que são heterótrofas, né, que precisam se alimentar ali dos nutrientes que estão no ambiente. E existe também essa aqui, ó, que a gente está vendo, que são bactérias que crescem em associação com plantas, né, com as leguminosas, tá? Então, cada pontinho que você está vendo aqui é um nódulo formado por bactérias. Então, vamos lá. Nas raízes das plantas leguminosas, plantas que produzem vagens, por exemplo, há bactérias do gênero Rhizobium, que retiram o nitrogênio do ar. Bem, esse nitrogênio para a planta ele é muito importante, só que as plantas elas não conseguem absorvê-lo diretamente. Quem é que faz isso? Essas bactérias aí que você está vendo, esses nódulos, né? As bactérias presentes nos nódulos dessas raízes, elas vão captar esse nitrogênio, vão transformar num composto nitrogenado e assim as plantas vão poder absorver esse nitrogênio transformado, né? Através das suas raízes, tá? Então aí vai conseguir, olha lá, essa associação bem interessante, né? Um outro ponto em relação às bactérias, vamos lá, ó. No nosso corpo tem trilhões de células bacterianas e a maioria delas vive aonde? Pá, lá no nosso intestino, auxiliando no processo de digestão e na produção de algumas vitaminas. Então, elas são fundamentais, né, para o nosso equilíbrio, o equilíbrio do nosso organismo, ok? Para a nossa saúde. Então, olha lá, nas plantas, no corpo humano. Existem também bactérias que são fundamentais na decomposição dos organismos mortos ou de seus detritos, produzindo substâncias que vão ser reaproveitadas pelos seres vivos. E existem também bactérias, né, que são muito utilizadas aí na fabricação de alimentos, como queijos, iogurtes e algumas bactérias. Tem outro grupo aí de bactérias que também são utilizados na aplicação da biotecnologia, como nas indústrias de medicamentos, alimentícia, petrolífera, ambiental, entre outras, né? E também existem aquelas bactérias que são patogênicas. O que quer dizer a palavra patogênica? Significa que são aquelas que vão provocar doenças, né? Então, tem as que convivem conosco, né, no dia a dia e que são extremamente importantes para a manutenção, para o equilíbrio da vida, e tem outras que vão provocar doenças, sim. A ação de muitas bactérias patogênicas podem ser combatidas pelo seu próprio corpo, lá no sistema imunitário, ou por medicamentos que nós chamamos de antibióticos. A maioria a vacina, tá? Ou seja, tem vacinas, né, para a maioria das doenças causadas por bactérias. E a gente vai conhecer algumas outras doenças que são causadas por bactérias, como é o caso da tuberculose, do tétano. Você sabia que a pneumonia, a conjuntivite, a hanseníase, desinteria, blenorragia, que é a gonorreia, a sífilis, difteria, coqueluche, cárie, meningite bacteriana, botulismo, leptospirose, todas essas que eu falei são causadas por bactérias? São muitas as doenças, né? E muitas delas aqui nós vamos encontrar tratamento com auxílio de antibióticos. Bem, e aí nós temos uma classificação, né,
dos organismos procariontes. Então, essas pesquisas identificaram que existem dois grandes grupos, né? O do domínio Archaea e o domínio bacteria ou eubactéria, tá? Vamos falar um pouquinho do domínio Archaea, que no grego quer dizer antigo, archeos quer dizer antigo. Inclui todas as arqueobactérias e é caracterizado pela impressionante capacidade desses seres vivos viverem, né, em ambientes em condições muito difíceis, muito adversas, como lugares com altas temperaturas, lugares com salinidade altíssima ou em lugares com uma profundidade também muito grande. Ou seja, vivem em ambientes onde nenhuma outra forma de vida se desenvolve. O outro domínio é o domínio da eubactéria ou bactéria. Bem, esse domínio ele é conhecido pelas bactérias, pelas cianobactérias, pelas rickétsias, que são parasitas intracelulares minúsculos, e pelos micoplasmas, que são os menores procariontes com capacidades de se replicar. Nós não vamos trabalhar todos eles separadamente. Esse aqui é só a nível de curiosidade, de conhecimento, tá? Para dizer que existem, quais são as formas e os nomes, mas nós não vamos nos deter a cada um. Bem, crianças, e aí a gente termina, né, o nosso reino bem rapidinho, o reino Monera, né? E eu vou deixar para vocês dois exercícios. Um exercício do livro didático na página 44 e o livro de atividades na página 24. Encontro vocês na próxima aula para correção desse exercício. Muito obrigada e até a nossa próxima aula. Tchau!